Bom, pessoal, então boa noite aí a todos. Vamos para mais uma aula aí da UC de instalação, operação e manutenção do sistema de refrigeração comercial. Na aula passada, pessoal, eu falei sobre as válvulas, né, de expansão. Só antes de continuar, pessoal, eu quero falar para vocês aí, depois eu vou deixar disponibilizado aí na plataforma. Eu creio que a Calita também, ela vai deixar aí, a monitora vai deixar disponibilizado também no grupo. O card do nosso workshop. O workshop Induz na Sua Vida por a semana que vem. Vai abordar a nossa área de refrigeração. Eu convidei um conhecido dele, é da área de aeronaves. Ele vai dar uma palestra aí da área de aeronaves. Estou esperando confirmar se ele vai mesmo aí. Vai ser na sexta-feira. Vai ter então da área de manutenção, da área de mecânica, mecânica automotiva também, né? É, Movelaria, química, também na área de mineração, né? Então, alimentos. Então, a gente vai ter das diferentes áreas aí, né? Pessoal da área, os colegas nossos aqui também vão palestrar. Vai ter certificado, pessoal. Só na quinta que não vai ter workshop, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta vai ter. Só exceção na quinta, que vai ser a quinta-feira, é a confraternização, né, da nossa unidade aí. Então, a quinta vai ficar destinado para isso aí. E a segunda, terça, quarta, quinta, a segunda, terça, quarta e sexta é o nosso workshop. Então, vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar a tela aí com vocês. Esse workshop É, vai ser online, é, professor? é online, Sandra, é online e você faz a inscrição depois participando aí das palestras, você tem um certificado aí no final. Então, um certificadozinho aí, caso precisa aí, tem um certificado no final. Ele vai É, mandar o link, né? não, depois a gente vai colocar tanto na plataforma quanto lá no grupo de WhatsApp. A gente já vai, acho que a partir de amanhã a gente vai começar essa divulgação aí. Pronto, Bom, beleza. iniciando aí, pessoal, na última aula eu falei então das válvulas de expansão eletrônica, né? Então ela tem duas formas ela tem três tipos, né? A acionada por motor de passo, né? Controlada eletronicamente, por meio qual movimento seu eixo em frações de rotação é convertido então na abertura e fechamento da válvula de expansão. O segundo tipo é as válvulas de pulso de largura modulada. A gente utiliza válvulas solenoides para controlar a vazão realizada pela alteração do tempo, largura do pulso, duração de abertura da válvula. E a outra é as válvulas analógicas, por meio da variação da intensidade de campo magnético aplicada à sua bobina solenoide, que de forma que a agulha da válvula vai ficar posicionada em várias posições intermediárias, promovendo esse controle preciso da alimentação de fluido no evaporador, que então melhora a questão da troca térmica e também a questão de atingir a temperatura desejada programada. Bom, o outro componente que a gente tem do sistema, né, são as tubulações, né? Então, ela vai transportar o fluido através de circuito de refrigeração. Geralmente, no sistema comercial, é o do tipo o cobre tipo L ou K, e vão ter as suas medidas padronizadas. Para dimensionar as tubulações, né, a gente leva em consideração as perdas de carga, que chama de perda de carga distribuída e localizada, e ela vai ter um limite de perda de carga cada trecho do circuito, de modo que essas perdas correspondem então à redução de temperatura de saturação correspondente. Então, para tanto, os cálculos de diâmetro de tubulações, né, de refrigeração são realizados utilizando então os conceitos de mecânica dos fluidos, que a gente viu também lá na UC, né, no outro módulo. Então, a gente leva em conta as recomendações. Então, por exemplo, para as três linhas, né? Então, da linha de descarga do compressor, ela vai estar como estado o refrigerante como vapor. Ela vai ter uma queda de pressão permitida do tipo moderada e sem restrição numa característica física da linha. Já na linha de líquido, corresponde lá da saída do condensador até a entrada do evaporador ali, ela vai estar como líquido, só que vai variar a pressão, né? Então, no momento que ela sai do condensador, ela está como líquido de alta pressão, passa pela válvula de expansão, ela vai estar como líquido de baixa pressão. Então, ela tem elevações devem ser limitadas. E a aspiração do compressor
que é na saída ali do compressor, na saída do evaporador chegando no compressor, ela tem que estar como vapor, de preferência superaquecido, né? E a queda de pressão, ela é baixa, né? Ela tem que ser baixa para quê? A não ser que seja para permitir o retorno do óleo. E além disso, eu vou ter sifonamento para o óleo em caso em sistema de expansão direta. Né? O sifonamento é fazer aquela barriga ali, né, para fazer com que o óleo volte, que esse sifonamento favorece, né, já que o óleo ele está como líquido, né, ele é mais viscoso, tende a fazer ele ficar para baixo e o vapor, né, vai embora e separe do óleo do fluido, né? Bom, então quais são as recomendações de perda de carga? Na linha de aspiração, a queda máxima na temperatura de saturação aí com relação à temperatura, né? A gente falou da pressão aqui na temperatura. Tem que variar entre 0,5 grau e 2 graus Celsius, exceto para os refrigerantes halogenados. Nesse caso, no caso que a velocidade do vapor deve apresentar um limite mínimo. Já na linha de descarga do compressor, vão ser valores de queda de temperatura de saturação entre 1 e 3 graus, que são normalmente adotados. Já para linhas de líquido de alta pressão, a perda de carga então não vai ter problema, em razão da elevada pressão do fluido refrigerante. Por isso, podem ser utilizadas velocidades do líquido na faixa de 1 a 2,5 metros por segundo. Já para a linha de gás quente de degelo, então quando eu tenho essa tecnologia de degelo por gás quente, então a gente estima a vazão de gás quente como o dobro da vazão de refrigerante em operação normal, tendo como velocidades recomendadas em torno de 15 metros por segundo por gás circulando a 21 graus Celsius. Boa noite, Só gente- professor. Boa noite a Opa, todos aí. boa noite. Minha aqui na Bem, vamos minha lá. Aí neta aqui, mas vai resolver. amém. Aí no caso aí, pessoal, do degelo por gás quente, essa essa vazão tem que ser rápida porque ela é só aquele momento que eu preciso utilizar, por exemplo, o gás quente para degelar o evaporador, né, para evitar aquele acúmulo de gelo. Então a gente desvia uma parte que sai lá do compressor, que ele está quente, ele vai, passa ali o tempo suficiente para derreter o gelo e voltar lá para o sistema, né? Então, voltar lá para ou seja para a sucção, ou seja lá para o condensador. Então, em tratando de linha de líquido em trecho vertical, essa queda de pressão ela é afetada pela coluna de fluido refrigerante, sofrendo efeitos da pressão e da gravidade, e reduzindo a temperatura de saturação, acarretando a formação de vapor. No entanto, em trechos descendentes, a pressão tende a elevar sob o efeito do peso da coluna de líquido, né? Já nas linhas horizontais ou em elevação para misturas bifásicas, que ocorre entre o dispositivo de expansão, né? No caso é quando tem a coexistência do fluido nos dois estados, né? Então a gente vai ver isso no dispositivo de expansão, porque não ocorre uma mudança de fato no dispositivo de expansão, mas como ele alivia a pressão, é uma fração desse fluido que tá líquido, por aliviar a pressão, ele pode virar vapor. Então, uma porcentagem ali mínima, mais vira. Então, ele vai ter uma mistura bifásica, onde eu vou ter o fluido no estado líquido e no estado vapor. E nos trocadores de calor, no evaporador, vai ter a coexistência das duas fases, né? Que o evaporador vai evaporar o fluido refrigerante, ele vai passar de líquido para vapor, e lá no condensador é o inverso, né? Ele vai estar vapor e vai passar para líquido. Então vai também coexistir o fluido nas duas fases, né? Então é justamente ali essa perda de carga. Então, quando tem mistura bifásica, ela já matematicamente ela é um pouquinho complicada, ela é um pouco mais complexa. Então, nesse caso aí, a perda de carga, quando é nesse aspecto, a perda de carga é influenciada pela geometria da interface líquido-vapor e pela orientação da tubulação, podendo apresentar as seguintes configurações: escoamento horizontal tipo névoa, então vapor a alta velocidade, ela arrasta gotículas de líquido, podendo ocorrer também tubulações verticais. Então a gente tem que pensar assim, né, pessoal? Vamos imaginar ali.
Então a gente tem a tubulação e tem um líquido ali que está nas duas fases, ou seja, ele tem uma parte vapor e uma parte líquido. O vapor, vamos dizer assim, ele é mais leve, então ele tende a se movimentar mais rápido, ele tende a ganhar mais velocidade. O líquido é mais denso, mais pesado, então vamos dizer assim, mais devagar. Então pense isso fluindo dentro de uma tubulação. Então a gente pode ter um vapor que alta velocidade vai arrastar gotículas de líquido, ou seja, vamos dizer assim que ele pega, ele arrasta a parte líquida, que também pode ocorrer em tubulações verticais. A gente pode ter também o escoamento estratificado. Aí o vapor escoa com velocidade relativamente baixa e vazão elevada, ou seja, ele está com uma velocidade relativamente baixa, porém com muita vazão. Vazão não quer dizer que ele está rápido, ele está com muita só vazão mesmo ali, está com volume muito alto ali. Nesses casos, tubulações devem apresentar uma inclinação descendente de modo a evitar retorno de líquido para evaporadores, né? Ou seja, aí ele tem que ter um desnível de fato ali proposital para evitar retorno de líquido para evaporador e facilitar a drenagem para separador de líquido quando existir. E a gente também tem um escoamento em bolhas em trecho vertical. Então, presença de vapor implica no acréscimo da perda de carga no trecho em elevação, que somada correspondente na linha de aspiração, ela provoca uma queda acentuada da temperatura de saturação na aspiração do compressor. Então, de acordo aí, né, a determinação do diâmetro das tubulações nesse caso deve considerar como se houvesse apenas vapor na linha, selecionando o tubo de diâmetro imediatamente superior ao dimensionamento prévio, de modo a atender o volume de líquido existente no interior da tubulação. Bom, e quais são as recomendações aí, pessoal? Então, esses trechos em elevação, na linha de aspiração de sistemas com expansão direta de refrigerantes halogenados, deverão permitir o arrasto adequado de óleo, garantindo seu retorno para o compressor. Então, nesse caso, a velocidade do vapor deverá facilitar o arrasto das gotículas de óleo. Então, o gráfico a seguir ele vai apresentar as velocidades mínimas para as linhas de aspiração de sistemas de expansão direta e fluidos halogenados, que é a situação típica encontrada na refrigeração comercial. Então, a gente tem aí a temperatura, né, a relação da temperatura com a velocidade do vapor. Aí, e cada um aqui vai representar um fluido. Então, os tubos comumente utilizados na refrigeração comercial são confeccionados em cobre, sem costura, podendo ser recosidos, ou seja, fornecidos em rolos ou encruados, fornecidos em peças retas de acordo com a norma americana STM E53 ou E56. Né? Então aqui é só, por exemplo, quando vai fazer o dimensionamento da tubulação. Mas isso aí, pessoal, é só para efeito de curiosidade, até porque é, já tem formas um pouco mais diretas ali de determinar essa tubulação. E claro, quem projeta lá já tem já as dimensões, as dimensões já padronizadas. Então a gente sabe lá que normalmente é 1/4 e o 3/8 de polegada, que é só para efeito mesmo de curiosidade. Bom, já os fluidos aí, né, pessoal? A gente tem aí os fluidos, eles vão ser responsáveis por transportar a energia, né, justamente absorvendo ou rejeitando o calor, né? E ele vai fazer as mudanças de fase. Então a gente tem os compostos halocarbônicos ou hidrocarbonetos halogenados, os compostos orgânicos, os inorgânicos, os hidrocarbonetos e as misturas azeotrópicas, né, e não azeotrópicas, né? Bom, os halocarbônicos, né, pessoal, são utilizados no meio comercial e são os hidrocarbonetos puros, como metano e etano, com a substituição de átomos de hidrogênio pelos halógenos. Não? Então, a gente substitui esses hidrocarbonetos, que é apenas carbono e hidrogênio, e substitui pelos halógenos, como cloro, flúor ou bromo, né? Então, a gente tem o CFC,
que é o clorofluorcarbono. Então, eu substituo os átomos de hidrogênio na molécula de um hidrocarboneto pelo cloro e flúor, às vezes o bromo. A gente tem o HCFC, que é o hidroclorofluorcarbono, similar aos CFCs. Então, eles são apenas parcialmente halogenados, ou seja, ele retém algum hidrogênio. E o HFC, que é o hidrofluorcarbono, então ele é formado pelos hidrocarbonetos parcialmente fluorados. Então ele vai reter algum hidrogênio e são totalmente livres de cloro. Então, a nomenclatura dos fluidos refrigerantes halogenados, eles vão seguir a seguinte regra. Então, vai ser essa fórmula aqui, ó. Então, é R, o número de carbono menos 1, o número de hidrogênio mais 1, mais o flúor. Então, por exemplo, fluido R11. Então, é o tricloro, monofluor, metano. Então, a fórmula é o número de carbono, CCl3F. Classificação CFC, o fluido R134A. Ele é o tetrafluoretano. A fórmula dele é o CH2FCF3. Ele é um hidroclorofluorcarbono, né? Então, o número de carbono menos 1, então são tetra, né? Então, é o número de carbono. Então, são 1, 2, 2 menos 1, 1. O número de hidrogênios mais 1, então são 2 mais 1, 3. Então, por isso que é o 3. E o 4, né? No caso, eu tenho 4 flúors. Então, o número de flúors, 4A. Nesse caso aqui, eu tenho triclorofluormetano. Então, são 2 carbonos, 2 menos 1, 1. O número de hidrogênio mais 1, eu não tenho hidrogênio. Então, é 0 e 1 flúor. Então, seria 101, mas no caso é 11, R11. Né? Nesse caso, a gente sabe que não tem mais comercializando nem o R11, nem o R12, nem o R22, né? Que é porque o CFC, a gente descobriu que ele é problemático, né? Ele é nocivo à camada de ozônio, né? A camada de ozônio ali, né, é um principal filtro, principalmente dos raios mais nocivos, né, do Sol, que é aquele que causa câncer e acelera principalmente o derretimento, né, já que ele é de alta energia. Então, por Professor, exemplo, oi, pode falar, Sandro. o senhor acabou de falar que parou de ser produzido o R22. Parou, assim, todos os aparelhos novos, né, já tem um tempo, acho que é desde 92, acho que a partir de Aparelho. qualquer aparelho que tinha um fluido refrigerante R22 já deveria ser proibido. Os que já tem no mercado e os que não foram já inutilizados, já descartados, tem que fazer o chamado retrofit até 2030. Ou seja, o prazo já está. A gente falava 2030 como se fosse tão longe, né? A gente já está tão perto de 2030, né? Tá bom, obrigado. Tá mais perto. E o que que acontece aí, né, Sandra? A gente tinha esse buraco na Antártica e também esse buraco na camada de ozônio lá na Austrália. Então foi verificado ali num período que lá na Austrália, ali uma região da Austrália, tinha um pessoal com alta incidência de câncer e estava tendo uma temperatura exacerbada muito grande. Já é quente lá na Austrália, né? Uma região lá bem seca, estava com a temperatura muito alta e viu que tinha uma camada, um buraco na camada de ozônio, não só na Antártida, mas como também lá na Austrália. Então, eles tiveram que agir rápido para não ter problema, né? Não ter problema não ter problema ali de superaquecimento, né? Então, o ozônio, né? Então, ele está localizado lá na estratosfera, entre 16 e 30 quilômetros de altitude, bem em cima mesmo. E espessura, ele é 20 quilômetros de espessura, para você ver o tanto que o ozônio fez efeito. Para acabar com 20 quilômetros de espessura de ozônio, de fato é muita coisa. E ele contém aproximadamente 90% do ozônio atmosférico, né? E os compostos clorados, ele tem elevada estabilidade química, né? Então, quimicamente ele é muito estável, por isso que ele é um bom refrigerante. E quando emitidos na biosfera, ele atinge essa estratosfera. Então, essa estabilidade acaba que ele é mais difícil dele se dissolver ou se, vamos dizer,
acabar, né? Vamos dizer assim, se autodestruir, por assim dizer, né? Então, por exemplo, o R12, ele vai ter uma vida útil na atmosfera, então, para se degradar, ele tem 100 anos. Então, nesse tempo, né, muito tempo aí, ele é suficiente, então, para atingir a estratosfera, transportada pelas correntes atmosféricas, e quando atinge, os raios ultravioletas do Sol aparecem em maior quantidade. Então, a molécula do CFC se desestabiliza, então ele libera o átomo de cloro e provoca o rompimento da camada de ozônio, que forma então o monóxido de cloro, ClO e oxigênio. Então, devido a esse efeito do CFC sobre a camada de ozônio, então foi acionado o Protocolo de Montreal. Então, ele foi assinado por 60 países em 1986 e determinou então a extinção do seu uso. Aqui no Brasil, a resolução 267 do CONAMA, de 14 de setembro de 2000, ele proibiu em todo o território nacional a utilização do CFC 1112, além de outras substâncias que agridem a camada de ozônio, então instalações de ar-condicionado central, as instalações frigoríficas com compressores de potência unitária superior a 100 HP e sistemas de ar-condicionado automotivo. Você vê, nem a amônia, pelo menos na natureza, não é tão agressiva quando é para o ser humano em si, né? Na natureza, a amônia já é menos agressiva, né? Então, a partir de 1º de janeiro de 2001, ocorreu a proibição da utilização dessas substâncias, então, refrigeradores e congeladores e demais equipamentos, sistemas de refrigeração. Bom, e dentro dos elementos também, a gente vai ter os acessórios, né? Os acessórios, ele é claro, né? Principalmente para melhorar o sistema, né? Trazer mais eficiência, para ele gastar menos, obviamente, também para fazer alguns controles, como por exemplo, evitar a chegada de líquido no compressor, evitar líquido que volte do condensador para o compressor, proteções para o compressor, para melhorar principalmente troca térmica no condensador, no evaporador, enfim, as N possibilidades no meu sistema. Então, o primeiro que a gente tem aí são as válvulas solenoides. Ela é justamente responsável por abertura e fechamento. Pode ser uma abertura total, uma abertura ou fechamento total ou parcial, né? Para fazer conforme demanda para as tubulações de fluido refrigerante, para melhorar essa questão da troca térmica. Já os separadores de óleo, eles vão ser responsáveis pela manutenção do lubrificante no compressor, onde eu separo o óleo do fluido refrigerante. Então, são meios que eu utilizo ali, o separador de óleo, para evitar, por exemplo, que o óleo seja arrastado junto com o fluido refrigerante, né? Então, o meu fluido refrigerante vapor vai ser meios ali para ele poder, como ele é líquido, ele descer, né? Porque a densidade maior ele desce, e o vapor e ter uma velocidade tal que eu consigo fazer essa separação, até pela inércia, né? O vapor mais rápido tende a subir e o líquido tende a descer pela inércia. Então eu consigo separar. A gente consegue separar 100%? Você garante que 100% dessa separação ali acontece? Não, vai ter uma concentração mínima de óleo que seja lá no vapor do fluido refrigerante, mas é na ordem de parte por milhão. Isso aí é norma, né? A norma pode estabelecer ali essa tolerância. Então é permitida essa, que não pode ser concentrações muito grandes, em que aí o óleo não volta para o compressor e ele acaba indo para o condensador. Então, por exemplo, o primeiro trocador de calor que a gente tem é o condensador. Aí o óleo ali, ele vai ser uma camada ali a mais, além do próprio tubo, da tubulação, tem uma camada de óleo. Então é uma resistência a mais que a gente tem que pensar de trocar o calor. E isso é o que então? Trocar o calor você vai aumentar então vai diminuir a eficiência de troca térmica. E além disso, o óleo que deveria estar lá no compressor também, você está deixando deficitário. Aí vai o que? Você vai prejudicar, né? Você vai fazer o seu compressor trabalhar sem óleo, você está danificando, né? Você está diminuindo drasticamente sua vida útil. O outro componente que a gente tem, pessoal, é recipiente de líquido. Então, ele é responsável pelo armazenamento de fluido
líquido a alta pressão, né? Então, quando há necessidade, por exemplo, de eu armazenar esse fluido líquido a alta pressão, para principalmente eu conseguir, né, melhorar a troca também lá no condensador, aumentar a eficiência térmica, né, eu conseguir rejeitar o tanto quanto possível o calor para o meio externo. Isso eu faço no condensador. A gente tem também os acumuladores de sucção. Então, os acumuladores de sucção, ele é próximo ao compressor e é justamente para evitar o golpe de líquido. Você pode colocar ele tanto antes na sucção, né? É, você pode colocar ele tanto na sucção, ou ele depois também, para evitar, por exemplo, quando desliga, que o óleo retorne, o óleo não, perdão, o fluido retorne lá para o compressor. Aí você vai ter golpe de líquido. Também lá na parte da descarga. Então você pode ter nos dois, tanto na antes quanto depois. Posso ter também uma válvula reguladora de pressão de evaporação, tá, instalada após o evaporador com a função de manter a pressão de evaporação constante, que a gente sabe que idealmente isso não acontece, né, até porque o fluido ele tá passando pelo evaporador e o fluido está sob pressão dentro de uma tubulação, então ele tem perda de carga. E claro, para ele aumentar a sua eficiência de troca de calor, né, ele precisa então estar com a pressão constante. A pressão constante eu consigo fazer com que ele evapore, né, ou seja, eu tenho a maior parcela de energia trocada, que é quando ele troca de estado, né, ele passa do estado de líquido para vapor, né, que é o calor chama de calor latente, né. Então, esse calor latente é o melhor eficiência de troca térmica. Então, para manter essa eficiência de calor latente, a minha evaporação tem que ser constante. Então, para vencer essa perda de carga e forçar que ele faça a troca na pressão constante, eu utilizo a válvula reguladora de pressão de evaporação. A válvula reguladora na pressão de cárter, ela é justamente lá no compressor, né? Então é na linha de sucção e com o importante papel de proteger o compressor contra sobrecargas devido a longos períodos de paradas do sistema, né? Para evitar, por exemplo, ali nas partidas, né? A gente sabe que partidas muito repetidas não é algo muito desejável, né? Tem que ser um pouco evitado. Até porque o compressor ele não é feito para essas partidas frequentes, né? Então eu preciso ter, principalmente a minha linha ali é o mais estável possível, né? Linha, minha linha elétrica, né? Minha fornecimento de energia estável, né? E, A gente professor, também, pode falar, Sandro. a válvula KVL, no caso, ela, quanto mais próximo do compressor, melhor, ou na saída do evaporador, essa válvula KVL? Ela é melhor instalada em que local? Não, é da própria linha de sucção, é do próprio compressor ali mesmo, né? Quando ele já succiona ali, né? Principalmente, né? Professor, Não tem que ser no próprio compressor. A linha de sucção mesmo, se você for ver, ela é bem curta, tá? Praticamente ali no compressor mesmo, né? Ele sai ali do evaporador e é claro, né? A gente está pensando nisso tudo próximo, né? Mas geralmente saída do evaporador até chegar no compressor, né? Vamos supor, passando para condensador, pode ser que tenha um caminho a mais, né? Então, eu estou pensando aí um sistema um pouco mais longo, né? Mas geralmente é no próprio compressor mesmo. A gente tem e a uns reguladores. KVP, desculpa, professor. E a KVP, ela fica após a válvula de expansão ou fica na linha de líquido? Isso aí eu não sei o local exato, Sandro. Se eu não me engano, fica Eu, perto do eu acho que ela evaporador, pô. é depois da linha de líquido, né, professor? Fica perto do Depois da válvula evaporador, de fica. expansão, no caso. Eu acho que sim, porque ela precisa regular o fluxo, né, para eu poder, principalmente, manter a perda de pressão, aquela mais constante, né? Porque geralmente, por exemplo, se você não tem a válvula,
a gente tem mais ou menos essa queda ali. Então tem a pressão aqui, Queda de ela vai pressão. caindo. Aí a válvula, ela vai tentar equalizar para tentar manter ali a perda de pressão linear, a mais reta ali, horizontal possível. Não se Então ela garante fica que ela vai presa, a ficar válvula. constante total, mas pelo menos ela diminuir esse desequilíbrio, ela consegue. Certo. Que aí ela consegue regular principalmente vazão ali, né? Com a vazão ela regula a velocidade. A velocidade também ela consegue manter ali a pressão constante, né? A pressão de evaporação. O mesmo vale também para condensação, para manter a pressão de condensação no recipiente de líquido, né? Para da mesma forma, né, manter a pressão de condensação ajuda na troca do calor, né? O de capacidade, né? Então adapta a capacidade do compressor às condições de carga do evaporador. Então esse regulador tende mais principalmente nos VRFs, né? Que o VRF vai por demanda, né? Com a demanda maior e vai adaptar a capacidade do compressor, né? Os de Isso é uma retenção. válvula transformador. Oi, perdão, Sandro. Eu tenho ele aí. Eita, Sandro, picotou, não consegui te ouvir. O senhor tem foto desse regulador de capacidade KVC aí? Ih, pô, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vou ter que dar uma pesquisada aqui, eu nunca tive. Eu acho que deve ter no. Quer ver? Regulador. Regulador de capacidade. Regulador de capacidade. KVC. Ó, o da Danfoss, ó. No caso, ela é quase igual a KVP, no caso também. É o modelo, né? Ó, já. É a É ver que é KVL. válvula regulador de pressão do evaporador. Válvula de pressão da evaporador. Tem vários modelos, né? Tem a KVC 22. Ó, KVC aqui. É bem parecido mesmo. É, é bem parecida mesmo. Pelo menos construtivamente aqui. Aí, ó, tampinha protetora, gacheta, capacidade, banda P, o offset, ponto de ajuste. Ó, exemplo com R4, ó, R404. Então, uma temperatura de sucção à frente, compressor de 5 graus Celsius, 6 bar exigida, a temperatura não deve descer abaixo de 0 graus e 5 bar. Tá, então, no caso aqui, ó, não pode passar, o offset é de 1 bar. Então, no caso aqui é da pressão, né? Regula a pressão. Eu tenho ali o. Eu preciso regular, no caso, para não ter de 1 bar, no offset de 1 aqui. Tá, a válvula de gás aplicada para adaptação da capacidade do compressor à carga real do evaporador. Instalado em um circuito secundário entre os lados de alta e baixa pressão de refrigeração, o KVC impõe um limite inferior na pressão de sucção do compressor, fornecendo ao lado da baixa pressão a capacidade de substituição na forma de gás quente ou gás frio no alto de alta pressão. Tem regulagem de pressão ajustável precisa, ampla capacidade de faixa de operação, tem projeto de amortecimento de pulsação, foles de aço inox, design de ângulo compacto, construção soldada hermética, disponível com conexões de solda ODF de rosto, pode ser usado no seguinte intervalo:
Cadeira 3, zona 2. Aqui está um design, né? Então, uma tampinha, uma gacheta, parafusinho de Porque ajuste. até, até então, professor, você olha a válvula como elas são parecidas, são três, né? A KVP, KVL e KVC. Aí você às vezes não sabe distinguir, é por isso que é bom você fazer a leitura e identificar cada uma, a função de cada uma, né? E aí, no caso, porque uma é na evaporadora, outra na condensadora. Então, capacidade KVC, acho que é KVC também, né? Outra é KVP, né? É, não foi na HVP, ela foi KVL. KVP é parecida também, mas ela tem outro ajuste aqui, né? É aqui, tem essa diferençazinha. Vou colocar um do lado do outro. A KVP tem essa aqui, né? É, bem construtivamente, tem essa, acho que ela tem essa regulagenzinha. Pode ser que o Danfoss também. Geralmente deve ser fácil de identificar também por causa não só do esquema também no manual, mas deve estar em pontos distintos, né? Por exemplo, não está no condensador, está no evaporador, né? Fica mais fácil de se identificar. É, então tá aí, pessoal. A VC também que eu já conhecia aí. Faltou também umas imagenzinhas para facilitar a gente identificar também. Então a gente também tem as válvulas de retenção, né, que garante o único sentido de fluxo e fluido no interior do circuito, e as válvulas de bloqueio manuais, né. Então você pode fechar o manual de trecho de tubulação. Esse caso aí ele é útil para quando a gente quer fazer manutenções nos trechos, né. Então a gente quer fazer manutenção ali, a gente fecha o registro para poder fazer as devidas intervenções de manutenção, né, seja corretiva ou também preventiva, né. Oi, pode falar, Sandro. Válvula GBC, né? Isso eu também não. Mas essa GBC é a manual? É manual ela, né? GBC? Essa aqui? É. A pessoa É, fecha, consegue. tem Ela tem dois. aí o. Registrinho dela nesse Aí, parafuso aqui. isso, aí você fecha e abre, né? E o outro é para Uhum. botar o manômetro, caso você Ah, queira tá. pressurizar para Fazer bater barro. monitorar a pressão, né? Então esse. Pode ser então também que aqui é Instalei um bocadinho dela lá na fábrica lá. Fica mais fácil no Chile. as, to... as tomadas de pressão. Esse aqui também deve ser tomada de pressão, né? Eu É, achei deve que era ser a um. mesma. Então, Achei que era um regulador, que parece que é dos reguladores na pneumática, né? Aquelas válvulas reguladoras tem um. É muito bem parecido ali. A gente era uma... Bom, aí nos sistemas de climatização, né? Só para efeito aí, né? Uns condicionadores de ar de janela, a gente já falou bastante aí. Os mini split, né? O split high wall, cassete 4 vias. Eu vou passar aqui, pessoal, só direto mesmo. A gente já viu aí, né? Piso teto. A gente tem do teto embutido, né? Onde ele fica mais exposto ou não. Geralmente, esteticamente é melhor por dentro, né, da laje, né, chama de laje técnica. Um outro que é muito utilizado nos ambientes comerciais, né, aí já passando do sistema para mau porte, é o tipo self-contained, é o auto-contido, né, que eles falam, né. Então, é a unidade com capacidade superior a 17 kW, montadas de fábrica, como uma unidade de tratamento de ar composta por serpentinas de resfriamento e uma unidade condensadora incorporada ao gabinete da unidade. Então, ele é indicado para médios e grandes ambientes, então, como shoppings, hospitais e grandes salas também, como biblioteca e auditório, pela sua alta capacidade de refrigeração.
Então ele é projetado para insuflar o ar através de dutos, né? Então ele insufla um ar principal ali pelo duto e vai sendo distribuído, né? Então aí no caso eu preciso dimensionar o ventilador para dar vazão de ar suficiente para chegar nos diferentes ambientes, né? E o condensador pode ser desmembrado do restante da instalação, que pode possibilitar também sua instalação à distância. E uma variação, né, com os compactos tipo self-contained são os rooftops, que vão ter as mesmas capacidades operacionais e com concepção de projeto. Ela foi alterada utilizando a instalação em telhados e coberturas, né? Então, com a saída da unidade de tratamento de ar na parte inferior. Então, você pode, né, fazer o trocador em cima e o outro lá embaixo, né? E a distribuição também é feita por dutos, né? Então, tem que ter potência, né, de ar para chegar nos diferentes pontos, né? E outro também, pessoal, que é caro hoje, é os VRV ou VRF, né? Que é o vazão de refrigerante variável, que vai por demanda, e os chillers, né? Então, por exemplo, o VRF, eu vou ter uma única unidade condensadora, né, de mau porte, e conectada até múltiplas evaporadoras internas, né? Então, posso utilizar aí os sistemas convencionais, né, high wall, né, ou posso usar os sistemas convencionais com tubulações de cobre normal, ou posso fazer também ele sistema VRF dutado. Aí vai conforme projeto, né? Então, qualquer um outro ele se comporta bem aí. E ele pode ligar até 64 unidades internas, dependendo do fabricante. Então, é ideal para empreendimentos comerciais, por exemplo, com múltiplas zonas, como por exemplo hotéis ou prédio de escritório. E o COP dele, né, pessoal, é um COP muito grande. Só já deve ter falado aí, acho que o COP de um VRF em torno de 7,83. Já no mesmo split highwall convencional, cai para 4,80 e poucos. Assim, é uma diferença muito grande. Né? A eficiência dele é muito boa. Então, claro, tem que justificar, né? Porque eu creio que ainda parte aí um VRF mais simples na casa aí dos 60 mil, variando ali de 120, 150, 200 mil reais fácil. Então vai depender do sistema, né? E esse tipo de sistema aí, pessoal, vai ter, né, vai ocupar a posição de destaque e pessoas que principalmente é especializado nessa parte aqui, pessoal, está exigindo muito. Já falei que aqui também no estado, ó, a procura por profissionais aqui é difícil você achar um profissional especialista em VRF, principalmente especialista na área eletrônica, porque como ele tem muita eletrônica embarcada, o cara que domina a eletrônica desse sistema aqui, o cara tá bem de vida, tá achando ganhar dinheiro. Um serviço mínimo aí é 2, 3 mil reais também, fácil, bem fácil ali, um serviço simples. Vai 3 mil reais, pode cobrar 3 mil reais, o pessoal paga, porque é muito difícil. Ou até mais. Eu falo, 5 mil, os caras pagam 5 mil. É muito difícil. Já o sistema chiller, pessoal, ou o sistema central de água gelada, né? Então ele é utilizado para os grandes estabelecimentos, tá? É utilizado aí nos shoppings, hospitais, hotéis, prédio de escritório. Então eles são, né, a própria norma BNT 16401, ele define como sistemas centrais em que uma ou mais unidades de tratamento de ar, cada uma delas controlada e operada independentemente das demais, a gente chama de fan coils, e supridas com água gelada. Então, o meu fluido ali vai ser água gelada, né? Então, a água, ela vai trocar o calor ali com o ar, então vai trocar o calor, com o ar frio vai trocar o calor com a água e vai estabelecer ali nas lojas, né? Ou nas salas comerciais, né? Ou hotéis, enfim. E faz necessário, então, a utilização de torres de resfriamento. Então, essa água ela vai pegar o calor, né, e vai precisar ser resfriada. E eu vou utilizar, então, as torres de resfriamento. E os chillers são equipamentos de elevado desempenho térmico, né, e ele é de alto custo, né, então tem um alto investimento justificado, porque é um projeto praticamente único. Então, todo shopping, qualquer empreendimento, é praticamente ali
sistema próprio, visto que a carga térmica, né, pessoal, vai variar demais, né? Então é único, sistemas dutos, de tubulação, bombeamento de água. Então é praticamente ali um projeto único. Então é muito difícil você ver um projeto repetido, né? A não ser que seja projetos ali bem padronizados, mas vai depender porque mesmo em regiões diferentes você vai ter cargas térmicas distintas, enfim, muda bastante, né? E ele tem uma carga térmica também superior aí a 100 toneladas de refrigerante. Ok, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Depois eu vou falar um pouco sobre essas redes de dutos, os dutos na planta baixa e um pouco dessa parte aqui ó, do PBE, que é o Programa Brasileiro de Etiquetagem, que é a sua edificação receber uma qualificação ali do Inmetro de empresa de comércio ou edificação ali de eficiência energética. Vou falar um pouco dele aí. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida aí, questionamento? Não, professor, não, não. Certinho? Bom, pessoal, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Ok? Se tiver alguma dúvida, questionamento, é só procurar, pessoal. Vou desejar a todos, então, aí uma boa noite. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Professor, boa noite. Valeu, Opa, falou, Valeu, pessoal pessoal. professor. aí. Boa noite. Valeu, professor. Falou. Até a próxima. Próximo aí, pessoal. Sandra, Leon, Flávio, e Almir. Valeu, professor. Falou.